Olá pessoal, bando de elétrons. Vamos levar atenção para sair dessa camada de depressão? Vamos lá? Então nós vamos falar hoje sobre protocolos de comunicação SPI e 2C e as suas principais diferenças. Antes da gente entrar nesse tema especificamente, vamos tentar entender o básico. Os protocolos de comunicação entre dispositivos, eles são dois tipos principais, tá certo? Aqueles que são seriais e aqueles que são paralelos. Os paralelos, eles usam no mínimo 4 ou 8 bits, né? Alguns usam 4 é muito raro, mas o normal mesmo são 8 bits. Eles transferem 1 byte de uma vez só, né? Então ele tem um barramento, ele consegue transmitir um byte de uma vez só. Por exemplo, memórias, né? Memórias usam 8, 16, 32, 64 barramentos, vias, né? Para transferir o dado o mais rápido possível. Já dispositivos menores, né? Como um sensor de temperatura, ele pode usar um barramento serial. Aí o barramento serial ele se divide em tipos diferentes, com 2 fios, com um fio somente, one wire, tá certo? Um fio com clock. A maioria deles tem clock, tá? E nós vamos ver 2 tipos, um que usa 2 fios e um que usa apenas um fio como transmissão de dados. O outro fio seria o clock, tá certo? Então vamos ver aqui o SPI e 2C. Tá? O SPI ele foi desenvolvido pela Motorola, tá certo? E ele é uma interface de comunicação muito utilizada e ela não tem uma discriminação assim, determinados tipos de dispositivos selecionam o SPI. O SPI, por exemplo, como ele é mais rápido, ele é muito bom também para usar entre microcontroladores. Você tem 2 microcontroladores e precisa comunicar um com o outro. Então um vai ser o escravo e o outro vai ser o master. Uma coisa importante que a gente precisa estabelecer aqui, que existe um movimento no mundo sobre o uso do master e slave, né? Do mestre escravo, né? Então esse movimento é muito válido, eu estou em concordância com ele, porém é muito difícil a gente separar isso em todos os casos, né? Às vezes primário, secundário, que tipo de nomenclatura a gente vai usar, né, para definir quem controla e quem é controlado, né? Então é um pouco complicado. Então a gente vai continuar usando, né, devido a essa complicação, master e slave. Então vamos ver aqui, ó. O SPI ele é um protocolo que usa 2 fios para dados, um fio para clock e um fio para selecionar qual dispositivo está recebendo os dados. Então veja só, são 2 fios para dados. Não é que ele manda 2 bits, ele manda o bit por um e recebe pelo outro, tá ok? E o clock sincroniza esse processo, tá certo? O chip select ou o slave select é o que seleciona qual dispositivo vai receber dados naquela hora. Outra coisa importante que a gente precisa entender, tá certo? É qual o momento que o dado é transmitido em relação ao clock. A gente só precisa entender isso. Então existem 4 modos, né? O modo 0, onde o clock está inativo embaixo e os dados são capturados na borda de subida do clock e propagados na borda de descida, tá certo? O modo 1, o clock está inativo embaixo e os dados são capturados na borda de descida do clock e propagados na borda de subida. Então eles trafegam durante a borda de subida e são capturados na borda de descida. O modo 2, o clock está inativo quando está em alto e os dados são capturados na borda de descida do clock e propagados durante a subida. E o modo 3, o clock está inativo em alto e os dados são capturados na borda de subida do clock e propagados
na borda de descida, tá certo? Isso não é muito importante você decorar, não é só o entendimento do protocolo, né? Para você ter uma referência, um pouco de conhecimento sobre ele. Tá? Porque aqui tem uma diagramação, né? Polaridade e fase dos dados. Né? Então não precisa se preocupar muito com isso não, porque a biblioteca para lidar com o protocolo vai te auxiliar nesse processo, a não ser que você esteja trabalhando com alguma coisa que você precisa economizar muito espaço e você precisa desenvolver o protocolo especificamente para a sua aplicação. E não vai ser o nosso caso, pelo menos nesse curso, né? Aqui está o modo de conexão. Perdão, esqueci de mudar a tela. Então aqui está o modo de conexão, ok? Nós temos o pino clock, que compartilha todos os dispositivos, né, são conectados ao pino clock. Nós temos o MISO, que é Master In Slave Out, né, ligado ao dispositivo 1, ligado também ao dispositivo 2. Então você vê aqui, ó, Master In Slave Out. É a saída do slave ligado na entrada do master. Tá? Aqui nós temos um pequeno buffer que ele é ativado quando esse chip é selecionado, tá certo? É só um exemplo. Nós vamos chegar aqui nesse pino do select. Então ele liga em todos. O master output, slave input, né? Ou seja, a saída do master é ligado no input do slave, também ligado a todos os dispositivos, né? E depois vem o chip select ou o slave select. Você vê que aqui está chip select, né? E na nossa literatura, aqui no que a gente escreveu, está slave select. Porque intercambia muito esse termo, chip select ou slave select. Exatamente por causa dessa questão master escravo, né? Então ele seleciona. Nós temos um resistor de pull-up. O que significa isso? Aqui já de imediato a gente percebe que o dispositivo é selecionado quando ele está embaixo. Então, quando o sinal baixa, os outros ficam em alta, esse chip está selecionado, tá certo? Então, a gente tem um resistor de pull-up, que é o resistor que mantém o barramento, né, a conexão em nível alto. Então, se por um acaso ela desconecta, dá um mau contato ou qualquer outra situação, ele vai estar sempre em alta. Ele só passa a ser em baixa, selecionado quando está em baixa, com o pino CS1 sendo negativo. Negativo não, 0, está em baixa, tá certo? O CS2 seleciona o chip 2, o CS3 seleciona o 3. Como aqui tem um buffer, o buffer é acionado quando o dispositivo está em baixa, né? Quando o chip select está em baixa, aciona o buffer também, tá certo? Um colega nosso, ele perguntou, né, essa questão de alta impedância, baixa impedância, como é que foi? Eu tô com a pergunta na cabeça e não consigo expressá-la. Que é o nível alto, nível baixo e alta impedância, né? Como é que é? Não é alta impedância, não, agora me fugiu o que ele perguntou. Mas você tem 3 níveis normalmente no chip, né? Você tem o nível 1, o nível 0 e o nível que ele está em alta impedância, que ele não tem nenhum estado, ele não absorve nenhuma corrente do circuito, tá ok? Isso acontece muito quando você compartilha, né? Como aqui, ó, você compartilha o barramento. Então aqui ele vai estar, o output dele aqui, ó, o azulzinho, ele vai estar em alta impedância quando ele não está selecionado, né? Ele não há absorção de corrente, nenhum tipo de absorção de corrente do circuito. Porque se ele tivesse absorvendo a corrente aqui, o que aconteceria? O sinal seria degradado se você tivesse muitos dispositivos conectados, né? Então existe essa questão em colocar vários dispositivos numa rede do tipo SPI, tá certo? Outra forma de conectar
é o que a gente chama de cadeia Daisy ou Daisy Chain, né? O Daisy Chain, ele tem o clock comum a todos, ó. Então, ó, tem o clock, ele é comum a todos. Eu tenho master output, slave input ligado. Aqui tá a imagem tá errada, né? Ah, não, a imagem tá certa. Master output, slave input. Nós temos o output do master ligado no input do slave, que também chama Mose, só que no slave ele tem a função de saída, né? De entrada, que é input. O MISO do slave liga no Mose do outro slave e o MISO desse slave liga no MISO do master. Então, ó, ele faz um anel. Ó. Ele vem aqui, sai, volta para cá. Então, o dado vem, entra, sai e volta para cá. O chip select é um só e fica para os dois. Então, os dois estão acionados. Tá certo? Ele vai escutar o primeiro e vai verificar que o dado é para ele. Se vier uma cadeia de dados empurrando essa informação, ele transfere para o próximo. Tá certo? Então, o protocolo ele envia os dados de uma forma que ele vai sendo empurrado de um para o outro. Ok? E quando o dado desse sai, ele passa para o próximo e o próximo entrega para o master. Tá certo? Então essa é a operação do Daisy Chain. O outro protocolo que a gente vai ver é o I2C, que é o Interconnect Chip, se não me engano, né? I2C. Aqui não tem Ele foi criado pela Philips em 1980. Tá certo? E ele tem dois fios. A linha de dados serial e a linha de clock serial. Tá certo? Aqui é uma questão mesmo, capacidade multimestre, né? Você pode ter mais de um mestre. Pode gerar a comunicação no mesmo barramento. A simplicidade de barramento, já que são só dois fios, né? O endereçamento dos dispositivos são reconhecidos por endereços únicos de 7 bits ou 10 bits. E a detecção de arbitragem e colisão garante a integridade dos dados. Então, como é um barramento só para input e output, ele precisa ter um árbitro, né? Então, aquele que está ouvindo, ele vai arbitrar para ver se houve alguma colisão dos dados. A velocidade de comunicação dele é de 50... aqui acabou que eu não coloquei, né, a velocidade aqui, deixa eu ver. Eu não coloquei a velocidade. Mas a velocidade do... Depois eu vou ver se eu mudo aqui. A velocidade do SPI é mais alta do que a do I2C. Eu falei que foi pela Philips, né? O que mais aqui que nós vamos ver? Velocidade 50 megabits por segundo. Tá aqui, perdão. SPI 50 megabits por segundo e I2C chega a 100 kHz por segundo. A 100 kHz. É importante verificar que aqui está em megabits e aqui está em hertz. Tá certo? O ultra rápido é 5 MHz. Então, se você considerar, vamos supor que seja 1 bit por segundo, aqui são 100 kilobits e aqui 5 megabits. Não chega a 50 MHz, né? Megabits por segundo, não chega a 50 megabits por segundo. Então o SPI acaba sendo mais rápido. Um é full duplex, ele transmite e recebe, né, simultaneamente. O outro é half duplex, ele transmite ou recebe. Não tem como fazer as duas tarefas porque é um fio só, né? As linhas necessárias, o MISO, o SPI precisa de pelo menos 4 linhas, né? Mose, MISO, S-Clock e SS. E o I2C é sempre 2 linhas, SDA
e SCL. Lembrando que o SPI é no mínimo 4, né? Dependendo da forma que você está ligando, você vai precisar de mais chip select. Então o I2C sempre vai ser 2. A forma de ligar o I2C, como aqui não está o diagrama, eu não coloquei. O I2C, ele funciona como um varal, tá certo? Então ele vai te pendurando os dispositivos nesse varal de fiação, ok? E aí tem um problema de comprimento, porque quanto mais comprido for essa linha de conexão, mais lento ele trafega, porque isso aumenta a capacidade, a capacitância e a indutância da linha. Então isso interfere na frequência, tá certo? Porque isso afeta na subida e na descida do clock, ok? Que mais? A complexidade do clock, do protocolo, o SPI é mais simples, o I2C é mais complexo, porque você tem que gerenciar o barramento. Você tem que arbitrar em cima do barramento para saber se alguém está trafegando ou não dados, né? O consumo de dados, o SPI é maior e o I2C é menor. Então, se você tem uma coleção de dispositivos e você precisa economizar na energia, né, que alimenta, né, esses dispositivos, o I2C é melhor, porque ele tem um consumo menor. Okay. Aqui nós temos um processo de transmissão do I2C, né, ele transmite os dados e dá um acknowledge, né, acknowledge, né, que informa que tomou conhecimento dos dados recebidos, né. Ó, então ele vem aqui, device, o endereço do dispositivo, o registrador do dispositivo que vai ser interferido, outra vez o endereço do dispositivo e os dados que o dispositivo vai transmitir. Entre essas transmissões você tem um acknowledge, né, que informa que houve conhecimento. E no final você tem o not acknowledge stop, que é o que indica que não espera-se mais dado nenhum a ser transmitido. Então é um bloco de transmissão de dados, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui nessas leituras. Vocês podem dar uma lida no artigo, que ele é muito bom, ele explica o suficiente para que vocês entendam, né, como que se conecta esses dispositivos. Aqui tem dois tipos de conexão. Um que é Open Dry, que é esse tipo de circuito aqui, ok? E o outro que é Push-Pull Output, que ele aqui você precisa de um resistor de pull-up, né? Então o Open Dry ele controla a saída de uma forma que, quando ele não está comunicando, ela fica em nível alto de impedância, ok? O push-pull ele alterna a comunicação entre os dois. Ele tem dois transistores na saída, né? Ele alterna. Então não tem a necessidade do resistor de pull-up, ok? Aí tem mais detalhes aqui que eu não vou me aprofundar muito. Então vocês dão uma lidinha, tem aqui como calcular o resistor de pull-up, né? E as vantagens e desvantagens dos resistores aqui de pull-up de baixo e de alto valor. Aqui vem mostrando o uso do resistor de pull-up. Você usa dois resistores, um no clock e outro no SDA. Essa capacitância aqui é uma capacitância parasita, tá? Ela não é colocada em nenhum capacitor, não. Tá? Isso aqui é uma capacitância parasita no dispositivo. Aqui, ó, vocês vão me perguntar assim, tem duas entradas, Carlos, do clock? É porque, como foi dito, o barramento I2C pode ter dois master. É o master que define o clock. Então um deles tem que estar como sendo o clock do sistema. Então se esse está sendo o clock, ele vai sair o clock por aqui,
né? E vai entrar diretamente no slave. Se o slave se tornar o master e o master se tornar o slave, ele inverte, né, o clock. O clock passa a sair por aqui, ó. Ele vem, sai por aqui, né, e entra diretamente no que vai ser o slave, nos demais que serão slave. Aqui tem a questão do clock, né, que eu falei, a questão do comprimento do barramento que interfere no clock. Então o clock ele tem a parte fall, que ela é mais inclinada, e a parte up, que ela carrega, a parte rise, que carrega, né, o barramento devido à capacitância parasita, né? Então ele demora a fazer a carga. Então isso influi no clock, porque o clock ele só considera a partir de um certo nível, né? Então quando chega nesse nível alto é que ele ativa como 1, né? Quando ele chega no nível baixo é que ele ativa como 0. Então ele tem essa que a gente chama aqui de banda proibida também. Não vamos confundir essa área proibida com a banda proibida da física quântica lá, que a gente às vezes dá uma passeada pela física quântica. Então aqui é uma área proibida do sinal de clock, né? Enquanto está nessa área aqui, ó, ele não muda de estado, seja descendo ou subindo, ele mantém o estado que está. Então se ele está alto e começa a baixar, ele continua alto até chegar no nível que ele considera baixo, aí ele cai para 0. Mesma coisa, ele está 0, vai subindo e fica 0, 0, 0. Quando chega aqui, é que ele considera que está 1. Aí ele passa a ser 1. Okay? Então a capacitância parasita, ela interfere nesse processo de subida e descida, interferindo no clock. Então acaba reduzindo, né, a velocidade do clock, e o ciclo dele fica assíncrono entre alto e baixo. Então essa capacitância é o comprimento do cabo que interfere, ok? Então aqui tem os impactos, né? Aqui novamente vem as principais considerações, faltou um O aqui na escolha, né? Do SPI, né? Serial Peripheral Interface, e 2C Inter-Integrated Circuit, né? Então é só mesmo para vocês terem um entendimento dos protocolos aqui. A conclusão, e é isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que a gente faz um vídeo esclarecendo aí o que ficou em dúvida e o que precisa de mais informação. Tá ok? Então até logo, a gente volta com o próximo vídeo em breve.